Boa tarde, Joyce Brasil. Tá acabando. Ai, gostei da reação. Tá acabando. Quem tá com gostinho de quero mais, levanta a mão. Ano que vem vocês vão vir? Que bom. Vamos nos reencontrar, então, para o próximo Joyce. Porque fica esse gostinho mesmo de quero mais, de tão bom que é. A gente pode ter um pouquinho da noção da atmosfera do céu. Recadinhos. Primeira coisa, devolver roupa de cama caso você tenha pegado da instituição, ok? Deixem os quartos organizados. A gente tem aquele princípio de sempre deixar melhor do que quando a gente chegou. Então, vamos tentar colocar isso em prática. E o achados e perdidos está lá no residencial feminino, caso você tenha perdido alguma coisa. Eu vi 2 Bíblias perdidas lá no escolar hoje, não sei onde colocaram, então, caso você tenha perdido a sua, não vá sem para a tua casa. Esses são os recadinhos. Até mais. Fiquem com o restante da programação. Estou em guerra contra o mal, o inimigo é tão brutal, mas foi vencido lá na cruz, por Cristo grande Rei Jesus. Ele não desejou o céu ao ver o mundo perecer. A dura morte enfrentou e sua vida me ofertou. Sua vitória em Jesus, só a vitória lá na cruz. Até a morte lutarei e um vencedor com Deus serei. A Cristo eu não negarei, um testemunho eu serei. Aquele que morreu por mim, eu amarei até o fim. Só a vitória em Jesus, só a vitória lá na cruz. Até a morte lutarei e um vencedor com Deus serei. Só a vitória em Jesus, só a vitória lá na cruz. Até a morte lutarei e um vencedor com Deus serei. E um vencedor com Deus serei. Amém. Vamos orar? De joelhos, por favor. Oremos, então. Santo Deus, obrigado por estar aqui e pelo esse congresso. Que teu Santo Espírito fale conosco nessa última palestra. Obrigado e que teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração e que a gente não volte para casa sem o teu Espírito Santo falar conosco. Em nome de Jesus, amém.
Muito bem, jovens. Parece que nem todo mundo gosta de despedida, né? Tínhamos muito mais pessoas na abertura do evento do que na despedida. Mas as despedidas são importantes, elas acontecem. E antes que você vá embora, vou compartilhar com vocês 3 minutos de um vídeo que mostra o que o IAESC é em termos de atividades. Vocês estiveram aqui na nossa escola durante 3 dias, conheceram a estrutura, mas talvez não sabem o que acontece aqui dentro. E isso foi feito agora, final do ano passado, com o Institucional Musicado. O IAESC é um colégio de internato, num sistema conservador, baseado na Bíblia e Espírito e Profecia. Procuramos, da melhor forma possível, seguir as orientações divinas quanto a procedimentos, disciplina, atividades espirituais. Também temos uma responsabilidade grande no aspecto acadêmico. Temos, além do ensino normal, high school americano para quem fala inglês, com a certificação da Andrews. E isso tem sido um grande diferencial. E outras atividades que você vai ver aqui no vídeo. Então, só para vocês conhecerem um pouco como é o IAESC em funcionamento, o que acontece, o que existe dentro dele para atender os nossos alunos. Nós recebemos alunos de todo o Brasil, dos Estados Unidos, de Europa, alunos de Chile, Argentina, Paraguai. Não temos alunos do Uruguai, mas só para você entender que é um universo diferente, com pessoas de várias línguas que vêm aqui com propósito, alguns da busca acadêmica, outros da busca espiritual. No nosso internato, em torno de 30% de alunos não são adventistas, e cada ano muitos deles decidem pelo batismo, pela influência que recebem aqui dentro, recebendo estudos bíblicos dos próprios alunos, que também são treinados para o evangelismo. Então, isso é uma benção. Alguns elogiaram a minha camisa. A minha camisa é GIC, África. GIC é missionário, né? Missionário. E eu já falei para vocês que na TV Novo Tempo dizia, missionário é aquele que dorme em qualquer lugar e come qualquer coisa. Então, há 3 anos eu fiz o evangelismo lá em Moçambique e ganhei de presente na saída a camisa e eu uso ela em eventos missionários. Estou voltando lá para Moçambique em julho, junto com uma equipe, para mais uma semana de evangelismo e a inauguração de uma igreja que nós construímos com a campanha feita aqui no Brasil, e alguns de vocês aqui contribuíram com essa campanha. Então, vamos prestar atenção no vídeo e vamos conhecer um pouquinho dessa realidade. Cheguei aqui pra ficar. Eu vim aqui pra estudar. Você daqui vai gostar. É o seu novo lar. Aqui Jesus está em primeiro lugar. Amigos você faz nos momentos especiais. Muitas coisas novas pra aprender. Muitos livros bons para conhecer. Chegou um momento tão bom. Tem de tudo e um bom macarrão. Tudo é feito para você ser forte na mente, no corpo e no coração. Hello, good afternoon. Hello, dear teacher. We are so glad. Buenas tardes. Nuestra escuela es bilingüe. Aqui tem vôlei, basquete, skate, quadra de areia e futebol, piscinas tão legais. Vem aqui pra brincar. Vem
orquestra. Somos o coral jovem. Temos apresentações também. Adoramos ao Criador, mesmo sendo diferentes, somos unidos no amor. Aqui continuar. Quero viver neste lindo lugar, pois eu encontrei o meu novo lar. Okay, you can be here. What's a beautiful video. Oh, Que vídeo legal. it is a privilege to have schools like this É um privilégio ter uma escola assim, because it protect us from a lot of things from the world. porque ela nos protege de muitas coisas do mundo. And we pray E nós oramos that missionaries will come out of this school que surja desta escola uma escola missionária também. and they will help us to finish the work E que nos ajude a terminar a obra. because this world is not getting better. Porque esse mundo não está melhorando, não. My responsibility right now A minha responsabilidade agora is to introduce the team of GYC Brazil. é apresentar para vocês a equipe do GYC Brasil. How many of you been blessed? Quantos foram abençoados? And you know if you have worked in organizations E você sabe, se você já trabalhou organizando alguma coisa, that there's a lot of work behind all the things that you see. tem muito trabalho que acontece nos bastidores. A lot of logistics, Muita logística, a lot of programming, muita programação, a lot of moving people because you know how hard it is to get Pablo Goya? muita mudança de pessoas. Você sabe que é difícil trazer o Pavel Goya. It was hard, Foi difícil, but there were some people back in the back here mas teve gente aqui atrás that were persistent que foram persistentes, because they want to bless you. porque essas pessoas queriam abençoar vocês. In 2019, Em 2019, I got a call. eu recebi uma ligação. There's a group of Brazilians, young people, Tem um grupo de brasileiros, jovens, that they wanted to start GYC in Brazil. que eles querem começar o GYC no Brasil. But we are really reserved with the name of GYC. Mas nós somos muito reservados com o nome GYC. And I had to come and meet them. E eu tive que vir me encontrar com eles. And I came E eu vim. and I saw young people committed E eu vi jovens comprometidos, that love the church que amavam a igreja and they love the message. e amavam essa mensagem. GYC is composed of all volunteers. O GYC só é composto por voluntários. No one gets paid. Ninguém recebe aqui o salário. We all dedicate our efforts, time and money from ourselves. Todos dedicam seus esforços, tempo, dinheiro por si mesmos. Because this work it started with sacrifice Porque essa obra começou com sacrifício. and will finish with sacrifice. E com sacrifício terminará. I want to introduce you Eu this quero- group of young people that they give it all for you to be Eu blessed. quero apresentar para vocês esse grupo de jovens que entregaram tudo para que vocês fossem abençoados. On my here with the GYC at the Mortes, this is Mauro Esse aqui é o Mauro Silva. Silva. He is the president of GYC. Ele é o presidente do GYC Brasil. He has sacrificed and he became a full-time worker. He's doing ministry. Ele tem sacrificado, se tornou um obreiro em tempo integral, está fazendo ministério aqui. He left the work in the world Deixou o trabalho no mundo and he entered in the work of the Lord. e entrou na obra do Senhor. And we praise his faithfulness and his leadership. E nós louvamos pela sua fidelidade e sua liderança. May God be blessed. And the glory is always to God, by the way.
E a glória toda é para Deus. I want to introduce also Isabel Santos. Também queremos Então. apresentar a vocês a Isabela Santos. She is the VP, Vice President General Vice President GYC. Ela é vice-presidente geral do GYC, But she was the one who was also in charge of programming. mas ela é que estava a cargo também da programação do evento. She's the one who messaged Pavel Goya every day until he said yes. Foi ela que ficou mandando mensagem para Pavel Goya todos os dias, até que ele dissesse sim. Amen for that. Thank Amém. you very much, Muito obrigado, Isabela. Isabel. I also want to introduce Eri Ferronato. Carrie? Eri Ferronato, she is the Vice President of Marketing. Ela é a vice-presidente de marketing And she also carries the responsibility of being the wife of the President, Mauro. e ela também tem a responsabilidade de ser a esposa do presidente Mauro. That's a full-time job. É um trabalho em tempo integral. And we appreciate the work and the support that Eri does, Nós not agradecemos only her department, but also to her husband. o trabalho, não somente no seu departamento, mas também auxiliando seu esposo. I also want to introduce you Victoria Zosa. Aqui temos também Vitória Souza. She is a perfectionist. Ela é uma perfeccionista no que She faz. works very well. Ela trabalha muito She bem. commits herself to everything. Ela se entrega a tudo que When faz. you were sleeping, Quando vocês estavam aí she was dormindo, working ela estava trabalhando the whole weekend. o final de semana inteiro. And we always praise God E nós também for louvamos the a Deus faithfulness of these young people. pela fidelidade Thank dessa you very jovem. much, Victoria. Muito obrigado, Vitória. The executive secretary, she's not here, A secretária executiva não está aqui. but her name is Leticia Pereira. O Leticia nome, Pereira. o nome dela é Letícia Pereira. Yeah. We have also, how many of you enjoy the music? Quantos de vocês aqui How gostaram many da of you música? like music? I enjoy Gostaram the da music. música? And I Muita want to música introduce boa. Anna Bazan. Eu quero right? apresentar a vocês Ana Bazan. She is a young girl that she's dedicated to God, Ela é uma menina dedicada a Deus. and she has the blessed talent to have music in E her ela blood. tem o talento abençoado por Deus de ter essa música. And she has been working hard and desire to bring also GYC to Brazil. E ela tem trabalhado arduamente para trazer boa música aqui para o GYC Brasil. Since she was young, this was her dream. Desde que ela era pequenininha, esse era o sonho dela, trabalhar no And we GYC. praise God for those dreams. We need dreamers like that. E nós louvamos a Deus por sonhadores assim. Precisamos de mais sonhadores. I also want to introduce you Nayara Chagas. Também queremos apresentar Nayara Chagas. She's the Vice President of Evangelism. Ela é vice-presidente de evangelismo. You probably heard her in the seminars, Você deve ter ouvido falar dela lá nos seminários. and she's also a good evangelist, and she can teach now sanctuary messages. E ela também é uma boa evangelista, está nos ensinando algumas mensagens de Deus. We're so thankful for her faithfulness as well. Nós agradecemos também a sua fidelidade. Next with us is Marlon Avila. Temos aqui também Marlon Ávila. He's the one who runs the money here. Ele é quem toma conta do dinheiro aqui. Important person. É uma pessoa importante. He's studying theology, Está começando teologia and he's also a faithful worker for God. e também um obreiro fiel para Deus. How many of you want to say thank you for the work that they've done? Quantos aqui querem dizer obrigado pelo trabalho que eles fizeram? I just want to close. And if you want to get involved, please contact them. E se vocês quiserem se envolver nesse ministério, We- entre em contato com eles. We just want commitment. That's A all gente that só we care. tudo que a gente precisa é comprometimento. That's all. Só isso. Doesn't matter if you have no talent. Não importa que você não tenha If you're talento. committed, God will bless. Está comprometido, Deus vai abençoar. Let us bow our heads. I'm going to pray for this team. Vamos curvar nossas frontes e orar por essa equipe maravilhosa. Our Father in heaven, thank you very much because this is real, because somebody had a dream. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos muito porque isso aqui é real, porque alguém, algum dia teve este sonho. And Lord, you have made it reality. Deus, tu transformaste esse sonho numa realidade. And this is not a one-man show. E isso aqui não é um show de uma única pessoa. This is a group of young people that they desire to bless young people. Temos um grupo de jovens com o desejo de abençoar outros jovens. And I pray that their faithfulness, Eu oro para que a fidelidade deles it will inspire more young people to be faithful. inspire mais jovens também a serem fiéis. You have seen the nights that they spend working
Tu viste, Senhor, a quantidade de tempo, tudo que eles passaram trabalhando aqui, You have seen the stresses that they went through. as dificuldades pelas quais eles passaram. But my Father, we know that you have been with them. Pai, nós sabemos que Tu estiveste com eles. And my Father, as so far you've been with them, E enquanto estivesse com eles, Senhor, please keep and stay with them continua agora também in this precious ministry nesse ministério precioso and also in their personal lives. e também nas suas vidas pessoais. We ask this in the name of Jesus Christ. Nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém. Bom, realizar o congresso de UIC foi um sonho. Um sonho não somente nosso, do comitê, mas um sonho de muitas pessoas. Um sonho compartilhado. E hoje, com profunda gratidão, a gente pode elevar o nosso coração, os nossos olhos a Deus e agradecer, porque aconteceu. E muitas coisas fugiram do nosso controle, mas muitas coisas também superaram as nossas expectativas. Eu estou aqui para reconhecer diante de todos vocês que Deus operou vários milagres aqui no fundo e nesse campus e em toda a organização, para que vocês pudessem participar e serem abençoados através desse congresso. Mas eu também reconheço que muitas coisas não aconteceram como a gente esperava, vocês esperavam. Eu só queria dizer a vocês que nós oferecemos o nosso melhor. Nós demos tudo. E desde o primeiro dia do congresso, na sexta-feira, nós percebemos. E depois, de hora em hora, continuávamos percebendo que mesmo o nosso melhor, mesmo o nosso tudo, não é suficiente. Mas foi um privilégio, diante de todos os desafios que surgiram, reconhecer que realmente é a graça de Deus que torna suficiente o que a gente faz, o que a gente oferece. Porque ela se manifesta exatamente em nossa fraqueza. Nós reconhecemos que nossas debilidades ficaram bem vulneráveis diante de todos vocês. E não estamos aqui para desculpar isso. Eu peço perdão porque as acomodações não saíram como a gente gostaria. Houve atrasos, houve falta de comunicação, houve desconfortos. Mas quero dizer que esse congresso não foi feito por nós. Esse congresso foi feito por vocês. Foi feito por todos nós juntos, acreditando, confiando, olhando para o que estava saindo bem e, acima de tudo, vivenciando milagres. Não fomos nós que realizamos a obra que aconteceu aqui. Foi o Espírito de Deus. E agora, ao encerrarmos esse congresso, eu gostaria que vocês carregassem o espírito do movimento de UIC. Que não se acabe por aqui, que não seja só isso, mas que vocês carreguem com vocês comunhão, propósito, identidade e serviço até a morte. Obrigada. Boa tarde, UIC. Eu tenho o privilégio de, nessa tarde, apresentar a vocês, nesse momento especial da Palavra de Deus ser aberta. Nós teremos aqui o Jefferson Araújo, que é o orador do canal Última Verdade Presente, um missionário, um homem de Deus que tem sido usado por ele. Também ele é ancião na sua igreja, Água Verde. E ele está aqui com a sua esposa, Bruna. Que Deus possa usá-lo grandemente, que a palavra de Deus seja exaltada nesse momento. Eu sei de alguém que para mim é tão especial, porque criou o ser humano e lhe deu também
promessa do Pai, que nos deu o seu amor. Alguém desceu do céu e veio a este mundo escuro e mau, para dar a própria vida a milhões dos seus que iriam perecer sem chance de viver, escravos deste mundo vil. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu, caminho para a vida que é sem fim. Eu seja alguém que chama, que convida e que quer entrar em sua vida, em seu triste coração e transformar tristeza em alegre canção, em alegre melodia. Eu seja alguém que vai lhe ajudar a ser o que você sonhou em se tornar, pois com Jesus não há limites para sonhar. Sua graça pode dar poder para resistir ao mal. Bom Pai, dá-nos fé, coragem para seguir, visão para entender que só em Ti, Senhor, teremos luz, mostrando o caminho rumo ao céu, caminho para a vida que é sem fim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Bom, eu quero agradecer primeiro pelo privilégio de estar nesse lugar e dizer a vocês que essa é a minha terceira participação no DYC aqui no Brasil. O primeiro foi uma bênção lá em Minas Gerais. O segundo foi em uma condição diferente por causa dessa desgraça, dessa pandemia. Fizemos lá no Catre de São Paulo, em condições bastante reservadas, foi online, e estive lá também como um dos palestrantes seminaristas, assim como no primeiro. E neste daqui eu vim com a condição de apenas assistir e participar se houvesse alguma necessidade. E eu não vim para pregar, mas eu orei a Deus, e nós que somos pregadores devemos sempre estar de prontidão, e eu disse a Ele: Senhor, se por acaso acontecer alguma coisa que eu precise pregar, eu vou pregar essa mensagem. E não era para eu pregar, e algo aconteceu, e eu estou aqui.
E eu entendo que essa mensagem Deus gostaria que você escutasse antes de ir embora desse lugar. Portanto, o tema que nós vamos compartilhar se chama Como Viver Enquanto Jesus Não Vem. E antes de abrirmos a Bíblia, nós vamos refletir no texto de Jeremias, capítulo 29, dos versos 1 ao 13. Mas antes de fazermos a leitura, eu quero convidar você a fechar os olhos para falarmos com o Senhor. Vamos orar. Soberano e todo-poderoso Deus que habita nos altos céus, louvado seja o Senhor e adorado seja o teu nome, Pai, na beleza da sua santidade. Senhor, eu agradeço por assumir o púlpito dessa igreja. Eu agradeço pelo privilégio de estar aqui compartilhando a tua palavra. Eu reconheço as minhas limitações. Tu sabes, Pai, as minhas falhas. Eu sou um pecador, um miserável pecador. Em mim não há nada, Pai, que possa acrescentar à vida dos teus filhos que estão aqui nessa tarde. É por isso que eu peço ao Senhor, antes de abrir a tua palavra e repartir o pão da vida, que o Senhor me esvazie de tudo que é humano, de tudo que é terreno, de tudo que é passageiro e que pertence a este mundo, e que o Senhor cubra a minha vida com aquilo que é eterno, com aquilo que pertence ao teu reino, com a tua graça, Senhor, de tal maneira que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos, que a tua palavra seja minha palavra, Pai, e que a tua vontade se cumpra nesta tarde, de tal forma que ao saírem deste lugar, os teus filhos que aqui estão, saiam com a certeza de que ouviram não palavras humanas, não retórica e eloquência, mas que ouviram aqui a pregação da palavra de Deus. Que Jesus seja exaltado no púlpito desta igreja, e que Ele seja glorificado, que Ele seja honrado, e que atrás deste púlpito, a minha vida esteja simbolicamente escondida, atrás da rocha dos séculos que é Cristo Jesus. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, portanto. Jeremias, capítulo 29, e nós vamos ler os versos 1 até o 13. Jeremias 29, versos 1 ao 13. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto do povo, ou dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Zafã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela, ou seja, a carta, dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos falsos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores e que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Louvado seja Deus. O texto que nós acabamos de ler nos leva ao final da história da monarquia do povo de Deus. Você sabe que o reino de Deus, em um determinado momento, o reino do seu povo no Antigo Testamento foi dividido em dois. Um deles, conhecido como Reino de Israel, habitado por 10 das 12 tribos de Jacó, que foi destruído no ano 722 a.C. pelos assírios. O outro deles, conhecido como Reino de Judá, habitado por 2 das 12 tribos de Jacó, foi conquistado pelos babilônios em 605 a.C. Mas nesta ocasião, todavia, o rei Nabucodonosor ainda não havia destruído a cidade. Ele sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém, levou à Babilônia os jovens mais proeminentes, mais inteligentes, mais cultos de Jerusalém, entre os quais estava Daniel. No entanto, no ano 597 a.C., Nabucodonosor vem em uma nova incursão, uma nova investida contra Jerusalém e aliado aos exércitos caldeus. Nesta ocasião, sim, Jerusalém foi incendiada, saqueada, destruída, e uma grande parte do povo do Senhor foi levado cativo para a Babilônia. E é aqui que começa o problema que nós estamos lendo no texto. Quando você estuda um pouco da história, o povo de Deus, ao viver em Babilônia, tinha uma grande dificuldade em entender que eles deveriam experimentar ali naquela cidade, ao longo do tempo que eles passariam na região, as coisas boas da vida que Deus criou para eles viverem. Porém, o povo de Deus, acreditando que voltaria imediatamente para Jerusalém, se recusava a participar das atividades da vida que nós, como povo de Deus, devemos participar enquanto vivemos aqui e Jesus não vem. E aí o povo olhava para Jerusalém, o povo almejava voltar a Jerusalém, e inclusive os caldeus olhavam para o povo de Deus e zombava do povo de Deus, dizendo: cadê aquele povo alegre que nós conhecíamos lá da região de vocês? Por exemplo, no Salmo 137, versículos 1 até o 4, a Bíblia não desmarca e não fecha a Bíblia, nós vamos centralizar todo o sermão no capítulo 29 do livro de Jeremias, será um sermão expositivo, então não feche a Bíblia em momento algum. Salmo 137, versos 1 até o 4, dizia ao povo de Deus na Babilônia: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum dos cânticos de Sião. E eles respondiam: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então o povo de Deus, vivendo em Babilônia, se recusava em participar da vida, ou seja, não queriam plantar, não queriam trabalhar, não queriam edificar, não queriam multiplicar a sua família, terem filhos, casar e etc. E então, além disso, desses problemas com os quais o povo de Deus lidava, tinha um grupo de falsos profetas que ainda dizia ao povo para eles não se preocuparem, porque logo eles voltariam para Jerusalém. E aí, em meio a essa situação,
o profeta Jeremias é chamado por Deus a enviar uma carta para o povo em Babilônia, dando uma série de instruções sobre como eles deveriam viver na terra do seu cativeiro. E é por isso que o meu sermão, ali ao lado, melhor, né? Achei que estava aqui a projeção, se chama Como Viver Enquanto Jesus Não Vem. São 170 anos, um pouco mais, como adventistas do sétimo dia, pregando que Jesus virá, e eu creio mais do que ontem, e amanhã crerei mais do que hoje, que nós estamos nas iminências da segunda vinda do Senhor Jesus, amém? Eu acredito nisso. E por isso dediquei a minha vida à pregação do Evangelho, sou um obreiro voluntário, vivo pela fé, não sou pago pela igreja adventista, porque eu acredito que Jesus em breve voltará e eu vejo que essa igreja tem um compromisso com esta missão. Porém, estamos há 170 anos dizendo que Ele vem e aguardando a sua vinda, e eu vejo os cabecinhas brancas da nossa igreja, e isso me emociona demais, você não tem ideia como. Recentemente estive pregando lá no Espírito Santo, e um senhor, depois que eu finalizei a semana de oração, ele veio em prantos, dizendo a mim: meu irmão, eu estou 56 anos na igreja aguardando o cumprimento dessa promessa. E eu disse: meu irmão, você não sabe o quanto você me motiva, eu estou apenas há 6 anos batizado, e ver a sua fidelidade, o seu compromisso com a expectativa da vinda do Senhor Jesus, durante tantos anos andando com Deus, é uma motivação para a minha vida. Mas é um fato que Ele ainda não veio. E eu preciso saber como viver então enquanto Ele não vem. E é esta a carta que Jeremias enviou para o povo lá na Babilônia, e eu quero que você entenda que é uma carta que Deus enviou para nos instruir na nossa geração. Vamos então ao primeiro conselho que está no versículo 1 do capítulo 29 de Jeremias, onde a passagem diz assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, e aqui eu enfatizo a palavra cativeiro, segue o texto: aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Primeira lição que nós extraímos aqui do texto: nós ainda estamos no cativeiro deste mundo. Deixa eu explicar algo para você aqui, meu irmão e minha irmã. Este mundo, nas condições em que se encontra hoje, não é o destino final da sua vida. Esta terra não é o seu lugar, a sua casa não é o seu lar definitivo. Nós estamos aqui de passagem, e eu sei que você tem casa aqui, e isto é muito bom. Eu sei que você se casou aqui, e amém, isso é uma bênção e é uma ordem que Deus nos deu como povo e filhos dele aqui no planeta Terra. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo faculdade aqui, isso é um dever, porque diz a serva do Senhor que nós temos uma obrigação moral e intelectual com a sociedade de nos desenvolvermos nas possibilidades máximas das 3 faculdades do nosso ser: físico, mental e espiritual. Eu sei que você tem trabalho aqui e você tem expectativas aqui na terra, e eu volto a repetir, nada disso é ruim em si mesmo, mas o que essa passagem nos ensina é que embora você tenha casa aqui, embora você trabalhe aqui, embora você tenha casamento aqui e faça faculdade aqui, você não deve criar raízes nesse mundo, porque esta terra não é o seu lar. Você está aqui de passagem, você é cativo aqui na terra. Nós somos escravos aqui nesse mundo. Esse mundo não é o nosso destino final. E eu acredito que o melhor exemplo das Escrituras para mim, de alguém que viveu em Babilônia, de alguém que, mesmo no cativeiro, um jovem que se desenvolveu ao máximo que ele podia, e foi um político proeminente na Babilônia, honrando o nome de Deus, trabalhando no que nós chamamos hoje de trabalho secular, embora eu conclua hoje que não existe isso do secular e do trabalho missionário, não. Onde que eu quero chegar com isso? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Servo de Deus não faz trabalho missionário. Servo de Deus, quando é batizado, diz Ellen White que ele nasce no reino de Deus como um missionário. Então Daniel era um político proeminente, desenvolvido, ele influenciou a Babilônia, só que diz a Bíblia que, embora vivendo em Babilônia e se desenvolvendo na terra do seu cativeiro, a palavra do Senhor diz que 3 vezes ao dia Daniel abria a janela do seu lar e ele orava dirigido para que cidade, meus irmãos?
Jerusalém. Sabe o que eu aprendo com isso? Daniel tinha os seus pés em Babilônia, Daniel trabalhava em Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém, porque ele sabia que Babilônia era apenas a passagem, o destino final dele era Jerusalém. Primeira lição, então, que eu aprendo com esse texto é que essa terra não é o meu lar, essa terra não é o meu destino final, eu estou aqui de passagem e eu preciso dizer só mais uma coisa para você. Tudo o que eu mencionei aqui sobre casamento, trabalho, faculdade, nada disso é mal e é ruim em si mesmo. São coisas boas, mas a grande tentação para o povo de Deus hoje não é exatamente as coisas ruins e pecaminosas da vida. É justamente nós pegarmos as coisas boas da vida e colocarmos as coisas boas da vida no lugar daquelas que são essenciais. Volto a repetir. Terra, passagem, céu, em nome de Jesus, é o nosso destino final. Vamos à segunda lição, então, do texto, e aí eu chamo você a irmos ao versículo 5. E aqui nós vemos o equilíbrio que o Senhor espera que nós tenhamos na terra do nosso cativeiro. Versículo 5, ele vai dizer: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Atenção aqui, o que o Senhor está ensinando: não fiquem ociosos, produzam cultura e influenciem a sociedade na terra do seu cativeiro. Deixa eu explicar um pouquinho mais para você. Como eu falei no princípio do tema, o povo de Deus em Babilônia acreditavam que eles estariam ali por pouco tempo, e eles se recusavam a trabalhar, se recusavam a edificar, se recusavam a plantar, e Deus teve que chamar a atenção do seu povo dizendo: edifiquem, plantem, eu não quero que vocês fiquem ociosos, eu quero que vocês se mesclem com a sociedade, que vocês influenciem a sociedade, que vocês produzam cultura na sociedade. Mas o que significa produzir cultura e que relação tem com edificar e com plantar de acordo com o texto? Tudo a ver. Eu não sei se você lembra, mas lá nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus deu uma ordem para o seu povo, que alguns teólogos chamam de mandato cultural. Quando Deus diz assim para Adão e Eva, ordenando a eles que eles deveriam plantar, edificar, lavrar a terra, se multiplicarem e dominarem o planeta Terra, aquilo era um mandato cultural. Se você para analisar, por exemplo, quando Deus diz cultive o solo, a palavra cultivar, ela vem da raiz de que palavra? Cultura. Agricultura é mais uma palavra que tem relação com a palavra cultura. Então, o mandato cultural de Deus lá no livro de Gênesis é uma ordem que Deus deu para o seu povo: enquanto vivemos aqui na terra, produzam cultura na sociedade, influenciem a sociedade, ajudem as pessoas a moldarem a sua visão de mundo de acordo com a palavra de Deus. E quando eu falo de produzir cultura, não é produzir cultura religiosa. Nós somos cristãos. O Brasil hoje é um país majoritariamente cristão. A esmagadora maioria da nossa nação são formados por cristãos. Só que quando a Bíblia fala de produzir cultura, a Bíblia não está dizendo que eu devo produzir esse tipo de subcultura religiosa que nós produzimos hoje. Isso está bem e tem o seu lugar, mas a palavra do Senhor não nos chamou para produzirmos apenas cultura dentro do contexto da igreja. Não. Deus ordenou lá para o povo vivendo no cativeiro de maneira categórica, dizendo: edifiquem, plantem, construam uma vida no meio dos babilônicos, que é para vocês influenciarem eles com os princípios e a cosmovisão do reino dos céus. Onde que eu quero chegar com isso? Eu vi um artigo recente, escrito por um cristão, onde ele fazia a seguinte pergunta: o que seria do mundo se não fosse os cristãos? E ele mesmo deu a resposta dizendo assim, por exemplo, na área da pintura, das artes, nós não teríamos Rembrandt. Na área da música, nós não teríamos Bach, Beethoven, Mozart e Handel, por exemplo. Detalhe, quando Beethoven escreveu a sua 9ª Sinfonia, ele não escreveu para ser tocada dentro da igreja. Nós hoje usamos a sua música dentro da igreja. Mas quando esses músicos cristãos produziram boa música, eles produziram música secular para influenciarem a sociedade na qual eles estavam vivendo. O outro exemplo que ele dá é que na literatura nós não teríamos Shakespeare.
No abolicionismo, um movimento que influenciou o mundo para libertar os escravos, nós não teríamos John Wesley e tampouco William Wilberforce. Foram cristãos. Na área da educação, nós não teríamos universidades como Harvard, Yale, Princeton e Oxford. Universidades estabelecidas ou edificadas por cristãos. Nas ciências, nós não teríamos Isaac Newton, por exemplo. Onde que eu quero chegar com isso? Nós vemos que ao longo da história, o povo de Deus produziu cultura para influenciar a sociedade. Sabe qual é o problema hoje? É que nós estamos vivendo aqui no nosso país e no mundo ocidental uma guerra cultural terrível, onde o cristianismo já não é mais a única instituição que produz cultura na sociedade. Muito pelo contrário. O cristianismo hoje está tão à margem da produção cultural que a nossa cultura, ela pode ser comparada hoje a um trem descarrilhado a ponto de se chocar e se destroçar, acabando com a nossa cultura ocidental. É triste o que está acontecendo no nosso país. Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, que é um luterano que viveu na época do nazismo na Segunda Guerra Mundial, ele tem uma frase fenomenal onde ele dizia assim: você quer saber o nível da moralidade da sua nação, veja o que ela está fazendo com as suas crianças. E quando eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, um canal no YouTube chamado Anitinha, onde uma mulher que se posta diante da sociedade com o objetivo na sua produção, entre aspas, cultural, musical, de erotizar, depravar, desmoralizar a mulher e a sociedade, criando um personagem infantil no YouTube, eu só chego a uma conclusão: querem destruir a sexualidade das nossas crianças. E eu me faço a seguinte pergunta: para que caminho uma sociedade, uma nação como essa irá percorrer, se não o caminho da sua própria e autodestruição? Nós estamos hoje vivendo uma guerra cultural e Deus não nos chamou como igreja para nos afastarmos da cultura como monges, como ermitões. Sim, nós temos um convite de Deus para, na medida do possível, vivermos longes e afastados do tumulto das grandes cidades, mas influenciarmos o povo do Senhor exatamente nesses lugares. Produzam cultura. Se não fizermos isso, acontecerá exatamente o que vimos há alguns meses no nosso meio: um estilo musical mundano, um estilo musical completamente associado a coisas assim imorais, sendo utilizado para uma música sagrada. Sabe por que isso? De acordo com o autor cristão, no livro A Visão Transformadora, ele vai dizer que, infelizmente, os cristãos têm sido seguidores da cultura em vez de formadores da cultura. Para você entender o que ele quer dizer, e alguns exemplos aqui do que a passagem também nos sugere, quando Deus ordena edificar e plantar, o Wayne Grudem, falando sobre o cristianismo já praticamente sendo gestado nos Estados Unidos, diz ele: a influência cristã resultou em mudanças extraordinárias, como a abolição da escravidão, a ênfase sobre a alfabetização universal e sobre o livre acesso ao ensino. Leis que protegem crianças, leis que protegem trabalhadores de indústrias e leis que protegem as mulheres de abusos. O que ele está dizendo? Que cristãos nos Estados Unidos ajudaram a moldar a visão de mundo norte-americana. E quando Ellen White diz que os Estados Unidos passou a ser estabelecido e edificado por aqueles cristãos que vieram lá da Europa, você conhece bem a história do barco Mayflower, cristãos puritanos que vieram de lá para a América do Norte, diz ela que a mão de Deus estava abençoando essa nação. E aí eu te pergunto: você tem vergonha do Brasil hoje? Você se envergonha do nosso país? Eu me envergonho. Quando olho para Brasília, eu vejo homens e mulheres usando o nome de Deus. Usando o nome de Deus, dizendo que são cristãos. Usando o nome de igrejas e levantando a palavra de Deus, mas são ladrões, corruptos e mau caráter. Eu tenho vergonha do meu país. Eu tenho vergonha do cristianismo aqui na minha nação. Mas aí um autor chamado John Stott, ele vai dizer como nós deveríamos perceber essa situação do nosso país hoje. E diz ele: nosso hábito cristão é lamentar os padrões do mundo em deterioração com um ar de desespero um tanto farisaico.
Criticamos sua violência, sua desonestidade, sua imoralidade, seu desrespeito à vida humana e sua ganância materialista. O mundo está indo por água abaixo, dizemos, balançando a cabeça. Mas a culpa é de quem? Quem é o culpado? A pergunta que precisamos fazer é: onde está a igreja? Por que o sal e a luz de Jesus Cristo não está permeando e mudando a sociedade? Você entendeu o que ele está afirmando ali? Qual é a nossa missão? Nós somos sal. Eu vou explicar aqui uma situação para você. Certo dia, o meu cunhado, ele deu uma carona para um amigo nosso, na cidade onde nós moramos, e aí esse nosso amigo comprou carne para dar para o seu cachorro. E ele esqueceu esse pedaço de carne no carro do meu cunhado. E aí a carne ficou ali de um dia para o outro, acabou pegando sol, e aí quando meu cunhado abriu o carro, estava um cheiro de carne podre no carro, e quando ele abriu o saco de carne, a carne estava cheia de bicho e cheia de verme. Essa carne é um símbolo do nosso mundo. Num mundo em que não havia refrigerador para preservar a carne da corrupção e da podridão, eles usavam o quê? O sal. Então o que Deus está dizendo é que você, como sal da terra e luz do mundo, deve permear, penetrar nas entranhas do planeta Terra, que está corrompida, depravada, cheia de bicho, de imoralidade. Deus não levantou a igreja para vivermos excluídos do mundo. Nós não somos do mundo, é verdade que a Bíblia diz, mas nós estamos aqui para, em nome de Jesus, transformar o mundo, meus irmãos. Certa vez, um recém-convertido ao Evangelho chegou para Martinho Lutero e fez a seguinte pergunta a ele: Lutero, o que eu devo fazer para ser o melhor cristão possível? E era um sapateiro. E aí a resposta que Lutero deu a esse recém-converso foi a seguinte: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Não sei se você entendeu o que Lutero quis dizer aqui. Olha, eu sei que aqui tem pessoas que recebem chamados missionários diferentes. Por exemplo, eu deixei o meu trabalho e hoje eu me dedico exclusivamente à pregação. O Mauro, de acordo com o que foi aqui apresentado, é presidente do GYC, abandonou a sua carreira lá fora e hoje ele se dedica também exclusivamente ao trabalho da igreja, não da igreja no sentido assim de ser financiado pela igreja, mas da pregação também, em outras palavras. Mas tem pessoas que não são chamadas para exercerem esse tipo de trabalho missionário. Onde eu quero chegar com isso? Você que está aqui dentro hoje, que é ou deseja ser um advogado, um médico, um pedreiro, um professor, um psicólogo, um enfermeiro ou uma enfermeira, não importa o que você faça ou o que você deseja fazer, o que a Bíblia nos mostra através dessa experiência é o seguinte: em nome de Jesus, exerça a sua profissão da melhor maneira possível para a glória de Deus e para servir a humanidade. Se você é um psicólogo ou uma psicóloga, seja com excelência. Olhe para os seus clientes e veja na face deles a imagem de Deus e os atenda, volto a repetir, para a glória de Deus e para a edificação espiritual da vida deles. Isso também é ser missionário. O último texto para a gente finalizar essa parte aqui. Você que é jovem, está dentro aqui desse lugar hoje, eu sei que a nossa igreja adventista durante muito tempo fez essa dicotomia entre ser um missionário, você trabalhar só na obra, e você trabalha no secular, significa que você não é um missionário. E muitos de nós fomos criados nessa cultura equivocada, de olhar para o pastor. O pastor sim, é um missionário. Ele é consagrado, ele dedicou a vida ao Evangelho, mas quem disse que ser um médico, ser um psicólogo, não é também dedicar a vida ao Evangelho? Nós temos que cuidar para não fazer essa dicotomia equivocada na nossa vida. E aí Ellen White, para você que é jovem e tem um chamado diferente do chamado missionário, por exemplo, que impactou a minha vida, diz ela assim: querida juventude, qual é o alvo e o propósito da vossa vida? Tendes ambição de educar-vos para poderdes ter um nome e uma posição no mundo? Tendes pensamentos que não ousais exprimir, de poderdes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual?
de poder assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação, não há nada de errado nessas aspirações. Podeis cada um de vós estabelecer um alvo. Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas, aspirai à altura, e não vos poupei trabalhos para alcançá-las. Eu leio esse texto e eu oro que em nome de Jesus, daqui de dentro dessa igreja hoje, Deus levante desse lugar jovens, homens e mulheres que sejam profissionais, que honrem a sua profissão e exerçam a sua atividade profissional para a honra e glória de Deus, iluminando o mundo através da sua atividade missionária também para a glória do Senhor. Bom, vamos ao terceiro conselho que Deus nos dá. Primeiro deles, nós estamos aqui de passagem. Segundo, produza cultura. A igreja precisa de você no fronte de batalha. Terceiro conselho, versículo 6. Abra aí a sua Bíblia, verso 6. Eu passei aqui, não era para ter passado ainda. Versículo 6. Jeremias 29, verso 6. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Atenção aqui, porque o assunto agora é muito sério. Sem sombra de dúvidas, a família hoje é a instituição mais atacada pelo diabo em nossa sociedade. Eu me arriscaria a dizer que há uma conspiração cujo objetivo é destruir as famílias. A mídia, as universidades, as escolas, as cortes judiciais e legislativas do nosso país estão trabalhando para destruir o que eles chamam de família burguesa judaico-cristã. Eles não creem que a família bíblica é um modelo de família para o povo em nossa sociedade. Há alguns anos, foi realizado um evento aqui no Brasil, chamado Democracia em Colapso. Um travesti chamado Vitor Zaparoli, que se apresenta com o nome social de Amanda Palha, fez uma declaração contundente sobre os verdadeiros objetivos do movimento LGBTQIA+, dizendo categoricamente que o objetivo desse movimento é destruir a família cristã. Inclusive, ela chegou a dizer que é um erro quando esse movimento tenta maquiar os seus objetivos, adotando o politicamente correto, para serem inseridos num contexto que, na realidade, eles estão tentando maquiar para se inserir, mas que o objetivo real, central deste movimento, o âmago desse movimento é acabar, anular com a família bíblica judaico-cristã. Como? Através da erotização da sociedade. Através dos chamados influenciadores digitais, que muitos da nossa igreja estão consumindo os conteúdos terríveis que esses influenciadores produzem. Através da banalização do casamento, que consequentemente nos leva ao que eu chamo de glamorização do divórcio. Há alguns anos aí, por exemplo, o Whindersson Nunes, que é talvez o influenciador digital mais conhecido aqui do nosso país, tinha se casado com a Luísa Sonza, e aí, pouco tempo depois, acho que deu uns 2 anos depois, eles se separaram. E o argumento que usaram foi que eles queriam se separar para conservar a amizade de um com o outro e não estragar o amor que eles tinham um pelo outro. É a glamorização do divórcio. É a banalização do casamento. E aí um outro detalhe é a questão da ideologia de gênero, e essa praga está afetando a nossa igreja também, os jovens da nossa igreja, e a Ana Caroline Campagnolo, acredito que a maioria de vocês deve conhecê-la, ela vai no livro sobre o feminismo definir o que é a ideologia de gênero. Não é que ela acredita nisso, mas ela vai apenas dar uma visão para você entender o que seria essa ideologia. E ela afirma: para os ideólogos de gênero, ser homem e ser mulher são meros produtos convencionais inventados historicamente. Então, o que ela diz aqui é que não basta mais você nascer com uma genitália masculina ou uma genitália feminina para dizer se você é um homem ou se você é uma mulher. Ela conclui: não se trata mais de uma diferença fixada pelo sexo biológico.
Você não será homem se tiver nascido, mas será se tiver escolhido agir como um. Eu não sou mulher porque nasci assim, mas porque assim me tornei. O ser humano nasce neutro e o gênero constrói tudo. Ou seja, sabe qual é o grande objetivo desses movimentos aí subversivos na sociedade e também na igreja? É mudar, deturpar, distorcer, desconstruir o papel do homem e da mulher dentro de casa. Nós temos homens deixando cada vez mais de serem homens, no sentido mais fiel à palavra. Homens sendo emasculados, perdendo a sua virilidade. Essa semana passada ou retrasada, deram um curso lá em São Paulo, saiu no site da UOL, o objetivo do curso era tornar os homens menos macho. Dizia exatamente isso no título da matéria. Se tem homem aqui que quer ser menos macho, é só buscar o curso lá em São Paulo que eles estão dando. Nós estamos precisando de homens dentro da igreja. Homens que sejam fiéis ao chamado de Deus para sermos homens na sociedade, que é sermos provedores, protetores e pastores da nossa família. A sociedade está mudando o conceito de mulher também, banalizando aquela que é a atividade mais sublime e sagrada que uma mulher poderia ter. Sabe qual é? Mãe. Ser mãe. Então nós temos um ataque direto contra as famílias. O objetivo é destruir as famílias, anular a influência das famílias. Por que razão? Só no trechinho que está destacado ali do texto. O texto diz que o coração da sociedade, da igreja e da nação, qual é? A família. E aí, para a gente finalizar essa parte aqui, eu queria dizer a você que está aqui dentro hoje, e que infelizmente está influenciado já pela visão materialista da nossa sociedade, e que muitos de nós, eu tenho vários amigos jovens, inclusive eu mesmo com a minha esposa fomos influenciados por isso. Hoje é muito difícil você ter famílias com 2, 3, 4, 5 filhos, não é? Vocês notaram o que o texto disse? Vamos ler de novo a passagem? Olha só o que a passagem diz ali, Jeremias capítulo 29, verso 6. Casem e tenham filhos e filhas, ou seja, fortaleçam o núcleo familiar aí na Babilônia. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Agora a conclusão, o que Deus diz? O que o Senhor diz? Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Olha que importante o que o Senhor está dizendo. Ele está incentivando a igreja, tenham filhos. Gerem filhos. Eduquem os filhos, não diminuam, se multipliquem a ordem de Deus. A igreja precisa de filhos, meus irmãos. Eu fui em 2019 pregar na Europa, lá na Inglaterra e em Portugal. E se você vê a condição da igreja cristã lá na Europa, é extremamente preocupante. É uma igreja envelhecida, jovens estão cada vez mais assim desaparecendo da igreja, e fora o caos em relação à questão da família, de previdência social, porque são poucos os números de jovens na sociedade. Aqui no Canadá, inclusive, eles pagam para famílias irem para lá, gerarem filhos e produzirem benefícios para a sociedade. Olha só o que está acontecendo com a sociedade ocidental. Nós viramos tão centrados no dinheiro, no material, que estamos desobedecendo as orientações de Deus. Aumentem aí na Babilônia. Quem que está crescendo e dominando a Europa que era cristã? Quem que está crescendo lá, você sabe? Os muçulmanos. Dominando a França, dominando a Inglaterra, dominando a Alemanha, países cristãos, porque os cristãos, além de estarem negligenciando a missão, estão diminuindo, ao invés de se multiplicarem em famílias, na terra da nossa peregrinação. Aumentem. Olha, meus irmãos, se há uma bênção para a sociedade, são pais e mães que educam seus filhos na ciência da verdadeira educação, e geram, vocês querem um exemplo? Olhem para eu até brinquei com ele, o nosso tradutor aqui tem 5 já, eu não sei se ele já fechou, mas ele tem 5. 5 meninas, olha que bênção. Não, o Rander está aqui ou não? Está lá atrás, ó, o Rander. São 5, né, Rander? 5 meninas, olha, está obedecendo direitinho, louvado seja Deus. Não é? É assim que a gente tem que ser, meus irmãos. Multiplicar, crescer, encher a igreja de menino, de crianças, para a honra e glória de Deus, amém? Agora, pai e mãe, se sacrifique para isso.
Eduquem essas crianças nos caminhos do Senhor. Eu sei que o meu tempo já está meio escasso, mas eu preciso ainda trabalhar com vocês aqui mais uma visão. Vamos ao versículo 7. Versículo 7. E o texto diz assim: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Muita atenção aqui, eu preciso que você olhe para frente. Eu acredito que nós vamos viver nesse ano um momento político mais delicado e difícil do nosso país. E é muito preocupante, porque eu vejo isso se refletindo no contexto da igreja. O Brasil está dividido, e eu vejo a igreja dividida entre Lula e entre Bolsonaro. Alguns com medo do comunismo e outros com medo do capitalismo opressor. Alguns que olham para o Lula e dizem, eu não quero ele lá de jeito nenhum. Alguns que olham para o Bolsonaro e dizem, esse genocida, troglodita, eu não quero ele governando o meu país de jeito nenhum. Entenda o seguinte. E alguns que hoje estão correndo para o Moro também, né? Com uma solução. Quem foi que levou o povo de Deus para a Babilônia? No versículo 1. Quem a Bíblia diz que levou o povo de Deus para a Babilônia? No versículo 1. Quem foi? Nabucodonosor, certo? Mas no versículo que nós acabamos de ler, quem a Bíblia diz que levou o povo de Deus para a Babilônia? Deus. Contradição? Não. O que a Bíblia quer mostrar com isso é que, embora o homem faça a história, é o nosso Deus Todo-Poderoso que está no controle da história. Então nós vamos esse ano e aí votamos e sei lá o que vai acontecer, e imaginemos que o Lula ganhou, e aí alguns dizem, olha, o Lula ganhou e agora? Não interessa. Vamos supor que Bolsonaro ganha, e aí o povo da esquerda olha para o Bolsonaro e diz, não, nós estamos perdidos, ele ganhou. Não interessa. O que a Bíblia está dizendo é que independente de ser Lula, Bolsonaro, comunismo, capitalismo, Moro ou Tiririca, e seja lá quem for, o que a Bíblia diz é que as coisas neste mundo só acontecem debaixo da soberania e da vontade de Deus. E a igreja precisa entender isso. Eu estou no controle da história. Mas irmão, o comunismo é ateu e nós vamos ser perseguidos. Quer que eu seja bem sincero? Seria uma bênção se nós como igreja fôssemos perseguidos aqui no nosso país hoje. Acho que muita coisa ia mudar. Muita coisa ia mudar. Nós estamos bastante acomodados. Agora eu preciso ir para o outro lado também e explicar para você o seguinte, eu não estou dizendo com isso que o Senhor deseja que eu seja um ignorante político, isso é tolice. Imaginar, política e religião não se discute. Olha só o que diz aqui o Spurgeon, ele afirma assim, só os tolos acreditam que política e religião não se discutem, por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Onde eu quero chegar com isso? Que você e eu devemos entender a política do mundo e estudar, se possível, ciência política, filosofia política, para nos posicionarmos, não a favor da direita, não a favor da esquerda, não a favor de Bolsonaro ou de Lula, mas nos posicionarmos a favor dos valores do reino de Deus. O nosso partido não é esquerda e nem direita, o nosso partido está lá no alto, no reino dos céus. E nós estamos aqui de passagem, porque somos embaixadores do reino do Senhor. Fechamos essa parte? Eu tenho mais aqui esse detalhe que eu não posso deixar de falar para vocês, meus irmãos. Quanto tempo eu tenho? Acabou? Acabou, e agora? Já não tenho mais tempo. It's over. 5, me deram 5 de misericórdia ali. Versículo 8 e 9. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Atenção aqui, cuidado. Deus está dizendo que na terra do nosso cativeiro tem falso profeta para tentar desviar você da igreja. Dos dois lados. Tem falso profeta liberal e tem falso profeta conservador. Tem falso profeta fanático e tem falso profeta formalista. Dos dois lados.
Tem falso profeta acusando a igreja de Babilônia porque não crê na Trindade, e eu vim desse meio. E tem falso profeta acusando a igreja, dizendo que a igreja é impiedosa porque não aceita a prática homossexual. Dos dois lados. Tenha cuidado. Os falsos profetas estão entre nós. Eu sei que nós, como conservadores, muitas vezes olhamos só para o lado do liberal. Mas tem falso profeta conservador também. E tenha cuidado. Porque eles acusam a igreja. Eles criticam a igreja. Eles lançam e semeiam desconfiança ao ministério da igreja. Deus tem me dado o privilégio de viajar do norte ao sul deste país. E eu conheci dezenas até agora, talvez centenas, de pastores que são homens de Deus dentro da igreja adventista do sétimo dia. Muitos deles são meus amigos. E aqui eu posso dizer para vocês que pelo pouco contato que tive, eu conheci mais alguns deles. Pastor Luiz Mário estava aqui entre nós, presidente da divisão, pastor Jean Zukovski, pastor Wesley, que está aqui administrando também essa instituição, homens de Deus. Esta igreja, ela sim, ela é passível a falhas não doutrinárias, mas falhas humanas, temos dificuldades, existem injustiças que às vezes vemos no próprio ministério, mas esta igreja está sob a direção e a orientação de Deus. E eu sei que se injustiças acontecem, um dia o nosso Deus que é justo reparará as injustiças da sua igreja, mas isso não justifica críticas, acusações feitas por falsos profetas. Tenham muito cuidado. Rapidamente, versículo 10. O texto diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. O que Deus está dizendo aqui para o povo? Olha, vocês não vão ficar para sempre aí na Babilônia. Eu vou trazer vocês de volta. Como isso se aplica a nós? O Senhor está dizendo para mim e para você, não se preocupem, vocês vão plantar aqui, vocês vão crescer aqui, vão ter família aqui, vão ter casa aqui, mas um dia eu voltarei para buscar vocês do planeta Terra. Eu buscarei vocês. Eu voltarei para buscar vocês. E aí eu preciso concluir com o que está no versículo 11 e 13, e aqui é a nossa última aplicação do texto, versos 11 e 13. E aqui nós encerramos. O texto termina assim. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão enquanto me buscarem como? Sabe o que o Senhor está dizendo aqui para você? Enquanto eu não venho, eu preciso que você tome uma decisão. Me busque como? Como? De todo o coração. Me busque de todo o coração. E quando eu falo, e a Bíblia fala de buscar a Deus de todo o coração, me lembro do que está ali atrás. O texto que deu a nota tônica a esse congresso. É o texto de Apocalipse 12, verso 11, e você provavelmente o conhece. Eu peguei aqui numa versão que para mim ficou assim ainda mais clara, mas a Bíblia diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Isso é buscar a Deus de todo o coração. O Senhor, Ele quer que você entregue, e isso foi comentado aqui pelo Pavel durante os dias que ele pregou. Doar todo o seu coração a Deus significa amá-lo até a morte, se necessário for. Eu gosto muito do lema da geração 48, eu vejo um jovem ali, inclusive com a camisa da geração 48, mas eu não sei se nós entendemos o que o lema da geração 48 significa na sua totalidade. Quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Do Senhor. Me busque de todo o coração. Eu não posso terminar, eu não sei se vai ter alguma mensagem musical agora, não? Vai ter alguma mensagem musical? Não? Eu preciso fazer um desafio, são 3 desafios para vocês, para os que estão aqui, depois de ouvir essa mensagem. É até a morte, meus irmãos. Isso é o que Deus pede para nós. E o primeiro desafio que eu quero lançar, nós precisamos dar uma resposta para o céu aqui nessa tarde.
Se você tem algo da sua vida que precisa ser entregue para Deus aqui e agora, porque fica muito subjetivo quando eu digo, Senhor, eu quero entregar o meu coração, mas o que significa entregar o meu coração? Eu não sei o que é o entregar o coração para Deus agora. Talvez alguém aqui dentro hoje tenha vícios e dificuldades nas mais diversas áreas, mas o convite que eu faço para você aqui agora é para você se colocar de pé, diante do céu, se você tem algo para entregar a Deus. E eu estou falando de algo. Eu não estou falando de, Senhor, eu vou te entregar tudo, porque fica algo muito subjetivo. Nessa tarde, eu quero que você tome uma decisão aqui, e que você entregue aquilo que você entende, que o Espírito Santo, nessa tarde, falou ao seu coração, e que não está permitindo que você busque a Deus de todo o seu coração. Fique de pé. Se o Espírito Santo falou alguma coisa aí na sua vida, no seu coração, que você precisa entregar para Deus nessa tarde. Amém. Deus seja louvado. Segundo desafio. Aqueles que desejam, e eu vou convidar para virem aqui à frente, porque nós vamos orar. E eu quero convidar para virem aqui, aqueles que desejam fazer da sua profissão a sua missão, que venham aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que é um advogado, um psicólogo, um médico, um pedreiro, um confeiteiro, um professor ou uma professora, não interessa. Você que quer fazer da sua profissão a sua missão, quero orar por você agora. Amém. Nunca mais deixe o diabo colocar na sua cabeça que você não é um missionário, tá? Ah, mas eu não sou um missionário, eu sou um professor, você é um missionário. Ah, mas eu sou pedreiro, eu não sou um missionário, você é um missionário. Fazer da sua profissão a sua missão. Esse é o desafio. E por fim, eu quero convidar para se colocar aqui ao lado aqueles que vão para aquele outro chamado, que é aquele chamado de abrirem mão talvez de uma carreira profissional, que também é missão, mas para se dedicarem exclusivamente à igreja, que é outra missão, mas é missão também. Se você tem um chamado para dedicar 1 ano da sua vida, aqui foram apresentados vários ministérios. Eu quero dedicar 1 ano da minha vida só para servir no campo missionário ali, não é a minha profissão, é o campo missionário. Eu quero que se coloque aqui do lado, porque eu quero fazer também uma oração especial para você, aqui do lado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Olha que bênção, hein? Eu posso ouvir um amém aqui da igreja? Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Olha, isso me anima tanto, sabe? É a certeza de que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Nós vivemos hoje numa geração difícil, complicada, mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e é essa geração, eu creio, que pregará e dará ao mundo a mensagem da segunda vinda de Jesus, amém? Eu acredito nisso. Deus seja louvado. Nós temos missionários aqui, podem vir. Glória a Deus. Tem mais alguém? Mais algum jovem que quer dedicar um tempo da sua vida para essa atividade específica no campo lá missionário da igreja? Vamos orar. Pode vir aqui. Nós temos mais alguns jovens vindo. Amém. Deus seja louvado. Amém. Pastor Wesley, como que a gente faz com esse pessoal aí? Pega o nome depois. Esses momentos são uma forma prática de tirar uma foto, que daí a gente sabe quem se comprometeu. Aqui é tudo IAESC, mais aquela ali. E aqui já é médica. Bom, tem alguns formados de medicina aí. Ótimo. Eu gostei do pastor Wesley. Pastor Wesley é preto no branco, não dá moleza não, né, pastor? Isso aí. Meus irmãos, nós vamos orar então agora por esses jovens missionários, por esses profissionais missionários.
e pelos demais que tiveram algo para entregar para o Senhor nessa tarde. E eu quero quebrar um pouquinho o protocolo, e nós vamos nos ajoelhar. E você tem 20 segundos para falar com Deus sobre a sua entrega nessa tarde. E eu concluo com a oração final. Vamos colocar de joelhos que puderem. Senhor, meu Deus e querido Pai, tudo isso que aconteceu aqui hoje, Senhor, não estava planejado, Pai. Ao menos por nós, mas eu acredito que foi planejado pelo Senhor aí no reino dos céus. E essas decisões que foram tomadas aqui agora, depois de ouvirmos várias instruções que o Senhor nos deu, Pai, vivendo aqui nessa terra, Pai. E enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos aprender a viver, porque muitos de nós estamos vivendo errado, muitos inclusive abrindo mão até de viver, Senhor. Mas hoje nós ouvimos uma série de conselhos que o Senhor nos deu, para na terra da nossa peregrinação, vivermos como sal da terra e luz desse mundo. Eu quero orar nesse momento por aqueles que se levantaram e demonstraram ao céu e ao universo que desejam servir ao Senhor e te buscar de todo o coração, que pelo sangue do Cordeiro desejam se apossar da vitória do Calvário e amar o Senhor, ainda que isso custe a sua própria vida. Nos dê forças, ó Pai, porque a verdade é que hoje nós vivemos em um cristianismo acomodado, um cristianismo fácil, um cristianismo tranquilo, amparado por instituições, um cristianismo que é protegido por liberdade religiosa e liberdades individuais. Mas se um dia, Pai, e eu creio que esse dia chegará, e muito possivelmente na minha geração, necessário for que eu e que nós sacrifiquemos a vida para a glória do Senhor, que o sangue de Jesus nos cubra e nos dê poder para tomar essa decisão, Pai. A primeira delas foi tomada aqui hoje, porque para dar a vida ao Senhor lá na frente, nós estamos entregando a Ti alguma coisa agora. Eu não sei o que é, algum vício, alguma dificuldade, algum anseio, alguma luta interna. Recebe, Pai, e em nome de Jesus nos dê a libertação e a vitória. Eu oro por aqueles profissionais que se colocaram aqui também diante do Senhor, ó Deus. São muitas as profissões, Pai, e às vezes nós pensamos que quando trabalhamos naquilo que chamamos de atividade secular, nós não somos missionários, mas que hoje isso tem acabado, que ao entrar no escritório, que ao mexer com os tijolos, que ao fazer cálculos, que ao entrar num consultório, numa sala de aula, na rua, no comércio, seja lá onde for, que o Senhor nos ajude a enxergar que nós estamos ali como missionários também do reino de Deus, que os nossos clientes sejam atendidos como almas que precisam ser salvas em nome do Senhor Jesus. Usa esses profissionais para a honra e glória do Teu nome, Pai. E eu quero te pedir por esses jovens que estão aqui atrás de mim. Eles decidiram dedicar o período mais sublime da vida, que Salomão chama de primavera da vida. Eles decidiram dedicar, Senhor, para o Senhor, para abençoar a Tua igreja, para abençoar as pessoas. Registra essa decisão no livro da vida deles no reino dos céus. Que o Senhor os abençoe para que essa decisão seja concretizada, que ele seja uma bênção para a Tua igreja, uma bênção para a sociedade, uma bênção para a família. Jovens cujo rosto reflita a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Nos batiza com o Teu Espírito, Pai. Nós vamos sair dessa bolha que nós estivemos aqui dentro dela durante esses dias. Que ao voltarmos para a igreja, ao voltarmos para casa, Senhor, ajuda que esse Espírito daqui permeie a nossa vida por inteiro, Pai. Durante a semana,
durante o mês, durante o ano e até que Jesus Cristo venha. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. Deus seja louvado pelo compromisso que vocês fizeram hoje. Infelizmente chegou essa hora, a hora de nos despedirmos. Quiséramos ficar aqui, não é? Mais uma semana nesse retiro espiritual. Mas infelizmente chegou o momento de nós dizermos tchau. E nós queríamos agradecer também a todos aqueles que nos apoiaram. Nossa equipe de voluntários, tiveram vários de vocês que nós nem conhecíamos e eu achei que fazia parte da equipe de voluntários, de tanto que eu vi vocês trabalhando. Tinha umas 2 pessoas que eu chamei para reunião de voluntário e me disseram, não, só sou participante. E eu vi a pessoa trabalhando tanto que eu realmente acreditei que fazia parte da nossa equipe também. Então, quero agradecer vocês, também aos nossos conselheiros que nos apoiaram e sem vocês seria muito mais difícil esse trabalho. Também queremos agradecer ao colégio, ao IAESC, ao professor Wesley, ao pastor Wesley, ao pastor Reginaldo, por toda a abertura que eles deram para a gente fazer esse trabalho aqui. Deus seja louvado na vida desses pastores que têm buscado fazer a diferença na vida dos estudantes aqui desse colégio. E dizer tchau para vocês também. Tchau, até mais. E só o último pedido, para aqueles que vão ficar aqui no colégio mais um tempinho e quiserem um pouquinho de sacrifício e puderem deixar seus quartos limpinhos, a gente agradece também, porque o pessoal do colégio não tem pessoal suficiente. Tá bom? Então a gente pede esse sacrifício de vocês também. Até mais, pessoal. Deus seja louvado. Por uma última vez, vamos nos levantar e cantar a música tema do GYC.